Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e hoje nós vamos estudar matemática. Então, abra o seu livrinho aí na página 162, coloque a data de hoje, dia 23/6, dia 23 de junho, e hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do nosso livro Simetria de Reflexão. Nessa página, nós temos as imagens do sapo e dos prédios, tá? Essas duas figuras, elas aparecem refletidas na água como se fosse um espelho. Nessas imagens existe um conceito geométrico, conceito esse que é chamado de simetria, tá? Uma figura, ela é simétrica quando pode ser dividida exatamente ao meio, tá? De maneira que as duas partes se coincidam quando sobrepostas, tá? Quando são colocadas uma sobre a outra. Aqui nós temos duas figuras simétricas, tá? Essa linha vermelha que está dividindo as figuras ao meio se chama eixo de simetria, tá? Essa linha, ela pode estar na vertical, como no caso da borboleta, como também ela pode estar na horizontal, como é o caso dessa seta aqui de cor azul, tá? Dentro da simetria existem várias definições. Hoje nós vamos aprender sobre a simetria de reflexão, tá? Essa simetria aqui, ó, simetria de reflexão. Na simetria de reflexão, o eixo, ele funciona como se fosse um espelho refletindo a imagem, tá? Aqui nós temos duas figuras, olha, aqui nós temos um eixo de simetria e aqui nós temos um outro eixo, tá? Esse eixo aqui funciona como se fosse um espelho, tá? Por quê? Porque está refletindo a imagem anterior, tá? Do lado oposto. Aqui nós temos a letra F. E aqui eu tenho o eixo de simetria, olha, essa linha vermelha. Aqui eu tenho a letra F e aqui eu tenho o eixo de simetria, que é essa linha vermelha. A reflexão do F aparece do outro lado, desse lado aqui, como se fosse a imagem de um espelho. Repare que os pontos correspondentes têm a mesma distância, tá? Para poder ficar mais fácil a compreensão, eu coloquei o ponto A, tá? Na parte dessa figura, e eu tracei também o ponto B, tá? Do lado oposto. Perceba que a distância, deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar a vermelha. Perceba que a distância, tá? É a mesma de um ponto até o eixo, ó. Vamos traçar aqui uma linha para ficar de fácil compreensão. Ó, tem a mesma distância, tá? E isso acontece com toda a figura, ó. Eu vou traçar essa distância aqui. Qualquer parte da figura, a distância é a mesma. Pode verificar aqui desse lado também, ó. Vamos dar continuidade. Aqui na página 164, nós temos a primeira atividade. Nós temos o número 1 e temos também o número 2. No número 1, o que é que você vai fazer? Para responder o número 1, você vai usar as fichas do anexo 1 que você recortou na aula passada, lembra? Então, você vai dobrar cada ficha na linha vermelha. As fichas são essas aqui. Você vai dobrar cada ficha que você retirou, tá? Você vai dobrar ao meio, você vai dobrar na linha vermelha, tá? E você vai prestar muita atenção. Preste atenção para ver se, ao dobrar, se uma letra vai ficar sobreposta à outra, tá? Em cima da outra com a mesma posição, tudo bem? Depois, você vai responder as letras A
e B, tá? Nas letras A e B, eu quero saber se as fichas 1 e 2 são simétricas, tá? Se quando dobradas, as figuras se sobrepõem, tá bom? Você vai responder sim ou não e o porquê. Agora vamos ir para o número 2. No número 2, em cada figura tem os pontos traçados. Ó, em cada figura tem o ponto A e o ponto B, sendo que o ponto B é a imagem, ó, o ponto B é a imagem do ponto A, tá? Eu quero saber se esses pontos têm a mesma distância, tá? Para isso você vai traçar. Eu quero saber se eles têm a mesma distância em relação ao eixo que está traçado aqui, tá? Ao eixo de simetria, tudo bem? Agora, nós vamos ver aqui, ó. Em seguida, você vai responder, tá? Aqui embaixo tem uma questão. Na letra A, você vai responder se esses pontos estão à mesma distância dos eixos, show de bola. Aí, aqui temos a letra B, né? A letra B está na página 165, tá? Na letra B do número 2, você vai escolher 2 pontos de cada figura lá da página 164, tá? A página que nós acabamos de sair. Então, você vai escolher 2 pontos de cada figura da página 164 que você ache simétricos e vai analisar, tá? Você vai ver se as imagens e os pontos estão à mesma distância do eixo. Aqui nós temos a atividade de número 2. Bom, nessa atividade aqui, nós temos, ela começa na página 165 e ela termina lá na página 166. Perceba que nós temos figuras, né, que estão desenhadas em uma malha, tá? Vamos voltar lá do início para a tia poder explicar melhor. Agora, você vai usar as malhas para desenhar figuras simétricas, tá? Você vai construir a figura a partir do eixo de simetria, tá? Você vai desenhar a figura que está aqui. Não se esqueça de verificar a distância da figura para o eixo, tá? Para você poder desenhar, tudo bem? Utilize uma régua, tá? Agora vamos ir lá para a página 168, nas atividades de casa. Isso, na página 168, nós vamos fazer os números 1 e 2. São os únicos números também, né? Não tem mais nenhum exercício além desses. Então, vamos lá. No número 1. No número 1, nós temos 2 figuras, ó. A figura da letra A e a figura da letra B, tá? Você vai completar essas figuras de forma que o lado direito seja simétrico ao lado esquerdo, tá? Para isso, você precisa verificar a distância do eixo, tá? A distância do eixo de simetria que já está traçado aqui, tá bom? Você vai completar a partir do eixo de simetria. No número 2, você vai criar uma figura do lado esquerdo, tá? E do lado direito, você vai criar a figura simétrica do lado esquerdo, tá? Então, no número 2, você vai criar uma figura no lado esquerdo e sua figura simétrica do lado direito do eixo de simetria que está traçado aqui, tá bom? Então, tente fazer os seus deveres, essas atividades, utilize a régua, tá? Se você quiser, você pode pintar essas figuras e amanhã eu retorno para corrigir, tá bom? Um beijo!